Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao canal NReview. E no vídeo de hoje eu estarei fazendo um review completo da lente EFS 10-18mm da Canon. É uma lente desenvolvida especialmente para as câmeras da Canon que possuem sensor APS-C. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as características físicas, características técnicas, demonstrar qual é a melhor aplicação para essa lente, tanto em foto quanto para em vídeo. Será que vale a pena comprar essa lente? Será que ela serve para você? Quer conhecer um pouquinho mais dessa lente? Então, acompanhe. Bem pessoal, vamos iniciar esse vídeo com as características físicas da lente EFS 10-18mm da Canon. A sua construção é totalmente em plástico, tá? Mas é um plástico de boa qualidade, seguindo até o padrão das demais lentes da Canon produzidas em plástico. E ela inclusive é muito parecida, essa lente é muito parecida com a lente do kit, a 1855, que normalmente vem com as câmeras da Canon. A parte de baixo aqui, o mount dela é em plástico, demonstrando aqui um corte de custo aqui na produção dessa lente. Tá? O anel aqui, que você faz a mudança da distância focal entre 10 e 18, é um anel bem macio, desliza facilmente, tem um tamanho bem razoável, bem tranquilo de ser usado. Isso não pode ser dito em relação ao anel do foco. É um anel bem pequeno e fica muito próximo aqui da parte da lente onde tem uma movimentação do campo, né? Entre 10 e 18mm. Então você acaba esbarrando aqui sem querer e é um anel bem pequeno. Então tem que tomar muito cuidado caso você utilize o foco manual nessa lente. Aqui na parte lateral nós temos aquelas tradicionais chaves que vêm nas lentes da Canon. A chave onde você liga e desliza o estabilizador da lente, tá? Então essa é uma lente estabilizada, então você pode selecionar aqui na chave ligado ou desligado. E a outra chave, que é a chave que você seleciona o foco do modo automático ou foco manual. Lembrando que essa lente ela não é à prova d'água, nem resistente também nem à água e nem à poeira. Então deve tomar muito cuidado aonde você for utilizar essa lente. Bem pessoal, agora falando das características técnicas dessa lente, da Canon EFS 10-18, eu vou iniciar aqui pela parte frontal aqui da lente, onde já tem algumas informações básicas da sua lente. Aqui ela já informa que é uma lente do tipo EFS, ou seja, projetada para câmeras que possuem sensor do tipo APS-C. Aqui do lado a descrição do seu campo, né, de milimetragem da lente, que vai de 10 até 18mm. Aqui do lado a informação da abertura do diafragma, que ela é variável, ela vai de 4.5 a 5.6, em 4.5 em 10mm e até 5.6 em 18mm. A informação daqui de IS, que é a informação da estabilização da imagem na lente, então essa lente ela é estabilizada, e STM, que é o tipo do motor de foco dessa lente. É um foco bem rápido, bem ágil, bem preciso, e o principal desse motor de foco é que ele é bem silencioso. E nessa lente aqui especificamente, você não ouve qualquer tipo de barulho no momento que a lente está fazendo o foco automático. Então é bem interessante isso. Além disso, vale salientar também que o bocal da lente aqui tem uma medida de 67mm. Ou seja, se você quiser comprar algum tipo de filtro, né, para colocar na sua lente, você deve comprar filtros do tamanho de 67mm. Agora, para quem se destina a utilização dessa lente, tá? Lentes grandes angulares são comumente usadas para fotografia de paisagem, arquitetura, interiores, né, de casas, né, e outros tipos de fotos ou imagens que precisam de ângulos mais amplos, né. De forma geral, quanto maior o ângulo de visão, mais fácil é manter todos os elementos no quadro e em foco nítido. Tá? Por ser em 10mm, ela tem um campo de visão bem aberto, então você consegue botar vários elementos dentro da mesma imagem. Se você quiser desfocar o fundo, essa provavelmente não é a lente ideal para você, né? Por outro lado,
Se você quer uma imagem com um primeiro plano nítido e o fundo também bem nítido, provavelmente essa aqui é uma lente que você precisa ter no seu kit de lentes. Um detalhe que normalmente ocorre em lentes grande angulares são os flares, né? Que são aqueles brilhos quando você tem uma entrada de luz indesejada na sua lente e dá aqueles reflexos que você vê em algumas imagens, tanto em foto quanto em vídeo. Caso você queira evitar esse tipo de efeito, né, desse flare, que às vezes é desejável e às vezes não, né, nas suas fotos ou vídeos, eu recomendo que você utilize um parasol. Nesse caso aqui dessa lente, você deve adquirir um parasol do modelo EW73C, que logo em breve eu terei um review aqui no canal falando um vídeo especificamente sobre parasol e como você deve utilizar, para que serve e etc. Ainda comentando sobre a utilização ideal aqui dessa lente, né? O uso ideal dela é para distâncias focais, para criar perspectivas dramáticas. Aproximando-se do seu assunto principal, como uma flor, por exemplo, esse assunto aparecerá bem grande e bem maior do que os objetos do fundo, como uma montanha, por exemplo. O seu uso normalmente é evitado em retrato, pois o nariz do sujeito, da pessoa a ser fotografada, fica parecendo grande. Isso acaba não sendo muito agradável esteticamente. O uso ideal dessa lente seria para fotos de paisagem, fotos de uso imobiliário, né, como locais internos, né, e em locais mais apertados ou em fotos de corpo inteiro, ou de grupo de pessoas, se for um assunto principal da foto. Por ter uma abertura do diafragma começando em 4.5 em 10mm e indo até 5.6 em 18mm, essa lente é considerada mais escura. Sendo assim, procure utilizá-la em locais bem iluminados para que você possa obter fotos mais nítidas e claras. Em locais com pouca luminosidade, a imagem pode ficar sem nitidez e apresentar inclusive ruído. Essa lente possui o IS, que é o Image Stabilizer, que ajuda muito na estabilização em fotos e vídeos. Em vídeo, por exemplo, você consegue imagens extremamente estabilizadas. Primeiro, por ela já ter a própria estabilização na lente. E segundo, por ser uma lente do tipo grande angular, que também favorece a estabilização. Outro fato importante é que ela é uma lente leve, o que também pode te facilitar no uso de um gimbal sem problemas. Bem pessoal, em termos de qualidade de imagem, tanto em foto quanto em vídeo, essa lente proporciona uma ótima qualidade. Em 10mm, ela produz um pouco de distorção nas bordas, mas nada que incomode muito. Caso isso te incomode, você pode fazer facilmente uma correção, principalmente em fotos na edição. Nos meus testes para obter uma qualidade máxima nas fotos e nas imagens, eu tenho utilizado a abertura do diafragma por volta de f8 até f11, onde os cantos das imagens ficam com uma melhor nitidez. Agora vamos na prática mostrar aqui, tanto em foto como em vídeo, como ficam as imagens dessa lente aqui, a 10-18 da Canon. Vamos lá! Bem pessoal, agora estou na área externa aqui, vocês vão ouvir vários barulhos externos aqui entrando aqui pelo microfone, então não tem muito como tirar. Mas vamos lá, isso aqui pelo menos vai servir para vocês terem uma noção do campo de visão que você consegue ter com essa lente da Canon A10-18. Nesse momento agora ela está gravando em 18mm, o diafragma está em 5.6 e o ISO está em 320. Agora eu vou baixar um pouquinho para 16mm, você vai perceber que o campo de visão vai começar a aumentar. Olha, em 16mm não mudou muita coisa, permanece ainda em 5.6 o diafragma e o ISO continua também em 320. Agora eu vou passar de 16 para 14mm. Ó, vai abrindo aos pouquinhos. Em 14mm a gente já tem uma alteração aqui. O diafragma já passou para 5.0 e o ISO baixou para 200. Então já tem uma boa diferença. Vou continuar agora e vou baixar para 12mm. Ó, vai abrindo um pouco mais o campo de visão. O diafragma permanece em 5.0 e o ISO também em 200. Agora eu vou baixar mais ainda, que é 10mm. Agora sim, estamos em 10mm, teve uma alteração no diafragma, baixou para 4.5, que é o valor mais baixo que essa lente consegue alcançar, e o ISO também permanece em 200. Então aqui nós temos a distância focal dessa lente, para servir para vocês como exemplo, de 10 a 18mm. 18mm para 10mm. Então você consegue ver que em 10mm ela consegue colocar muito mais elementos
dentro da cena. Agora eu vou colocar algumas fotos como exemplo, para vocês conseguirem perceber também a diferença em fotos, como essa lente é aberta, é uma grande angular. Vamos lá. Bem pessoal, chegando agora quase que no final desse review aqui dessa lente, já podemos chegar a algumas conclusões. Para quem eu recomendo a compra dessa lente? Recomendo para quem quer tirar foto ou fazer vídeo de paisagens. Tá? Ela consegue colocar dentro da cena ou dentro da foto vários elementos e tem uma nitidez muito boa essa lente. Além disso, para quem quer tirar fotos de arquitetura, né, de prédios, pontes, porque ela, por ser muito aberta a lente, ela tem um estilo que fica muito agradável nesse tipo de foto. Outro uso também muito importante para essa lente aqui, que é muito adequado para essa lente, é fotos imobiliárias. Tá? Fotos dentro de sala, de quarto, locais que você consiga pegar todo o ambiente, todos os elementos daquele ambiente. Ela também funciona muito bem, é muito utilizada em fotos imobiliárias. Não recomendo a utilização dela para retratos, né, porque ela acaba distorcendo um pouco o rosto da pessoa, mas recomendo em vídeo para vlogs. Você segurando a câmera na mão, virando para você consegue se capturar o seu rosto bem em vídeo e consegue capturar o ambiente à sua volta simplesmente segurando a câmera na mão. Vale destacar também alguns pontos positivos aqui importantes que vai te levar a comprar essa lente aqui, que deve ser levado em consideração. Primeiro é o preço. Apesar de qualquer equipamento fotográfico ser muito caro, essa aqui é uma das lentes mais baratas de grandes angulares da Canon. Então recomendo ela principalmente para quem tem câmeras com sensor APS-C. Um outro destaque também é a estabilização de imagem. Essa estabilização da lente que ela tem aqui vai te ajudar tanto em foto quanto em vídeo. Tá? Isso melhora muito a nitidez das fotos e dos vídeos. Um outro destaque também, principalmente para vídeo, é o foco STM, que é um foco silencioso, rápido e preciso da Canon e funciona muito bem. É uma lente das que eu testei até agora, uma das mais silenciosas em termos de foco, quando ela está no foco automático. Um outro destaque também, que é um ponto positivo, que apesar dela ter um campo de visão de 10mm, né, bem aberto, ela não chega a distorcer muito nas laterais, tanto de foto quanto em vídeo. Se por acaso aparecer alguma distorção na lateral, né, indesejado, você consegue consertar facilmente em um programa de edição de foto, por exemplo. Mas, como nenhum produto é perfeito, também tem seus pontos negativos aqui nessa lente. E são poucos, na minha visão. Na verdade, o principal ponto negativo dessa lente é a abertura do diafragma, que começa em 4.5. Ela é uma lente escura, então dependendo do ambiente que você tiver, se for um ambiente um pouco mais escuro, a qualidade não vai ficar boa, tanto em foto como em vídeo. Então procure tirar fotos ou fazer vídeos em locais bem iluminados, que aí sim você vai conseguir extrair dessa lente uma boa qualidade. Um outro ponto negativo que eu não gostei nem um pouco foi esse anel aqui do foco. Se você quiser botar no foco manual e tiver que manusear aqui, ele é muito pequeno, então ele fica bem desconfortável, não é muito prático de utilizar. Tirando isso, eu recomendo muito a aquisição dessa lente aqui. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para que você possa adquirir essa lente aqui. Essa é apenas uma indicação, você não é obrigado a comprar aqui por esse link que eu botei aqui embaixo, que eu vou botar aqui embaixo, mas é simplesmente uma indicação de compra, caso você se interesse para poder adquirir essa lente aqui da Canon. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão aqui sobre a lente, qualquer dúvida que você queira tirar, algum comentário, faça aqui embaixo do vídeo aqui os seus comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo review. Tchau, tchau.